Olá, ótima tarde para você. O Boletim Legislativo está começando com muita informação da Câmara Municipal e de São José dos Campos e, claro, prestação de serviço para você. No jornal desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, vamos falar sobre o planejamento orçamentário do nosso município. 2 projetos estão em tramitação na Câmara, o PPA e a LOA. Tem ainda cultura aqui no boletim, exposição no Museu Municipal. Convido o público a refletir sobre o tempo. E mais notícias, fique com a gente. E logo mais, às 4 horas da tarde, os vereadores vão realizar a 61ª sessão ordinária, com apreciação de projetos de lei. A gente te mostra agora algumas das propostas de destaque, que podem ser votadas em plenário na pauta do dia. 4 projetos enviados pela Prefeitura correm em rito urgente na pauta da sessão desta quinta. Uma das matérias permite alterar a lei conhecida como Fundo de Quintal e incentiva o empreendedorismo ao permitir a instalação de pequenos negócios em imóveis residenciais sem a exigência de aprovação de projeto ou habite-se para o uso comercial, desde que respeitando algumas exigências. A segunda matéria autoriza a Prefeitura a contratar financiamento no valor de R$ 48 milhões para a viabilidade do Programa Habitacional Pró-Moradia. Outra matéria é o projeto de lei complementar que institui um programa de incentivo ao pagamento de débitos inscritos na dívida ativa do município no exercício de 2025. Já o último projeto em rito urgente autoriza o município a estender o prazo inicial das obras de ampliação do Centro de Tratamento Infanto-Juvenil Fabiana Macedo de Moraes, do Hospital do GAC, para mais de 24 meses. Quanto às matérias em rito ordinário, segue para apreciação dos parlamentares o projeto apresentado pelo vereador Zé Luiz, que prevê criar em São José o serviço de crematório e incineração de cadáveres animais. Zé Luiz, em parceria com o vereador Cláudio Apolinário, também apresentou um projeto pautado na educação que busca instituir o ciclo municipal de valorização da norma culta da língua portuguesa nas escolas da rede municipal. Já no tema do meio ambiente, consta na pauta o projeto do vereador Carlos Abranches, que prevê criar corredores de fauna em condomínios para garantir abrigo, proteção e circulação de animais silvestres. O parlamentar ainda tem outro projeto na pauta, este com o objetivo de instituir nas escolas um programa de educação contra o vício em jogos e apostas. De autoria do vereador Marcão da Academia, segue um projeto com o objetivo de criar na cidade o programa Via Viva. A ideia é interditar ruas da cidade aos domingos, para que nos locais sejam realizados eventos culturais e de lazer. Marcão tem mais um projeto na pauta. É matéria que cria na cidade o Dia do Fisioterapeuta, a ser comemorado todos os anos em 13 de outubro. E para facilitar os atendimentos públicos na cidade, um projeto do vereador Renato Santiago quer implantar atendimento por inteligência artificial no canal 156 da Prefeitura. Outro projeto do vereador visa permitir o tráfego de veículos que transportam pessoas com deficiência nos corredores exclusivos destinados ao transporte público. Mantendo o assunto da inclusão, a pauta conta ainda com o projeto do vereador Fabião Zagueiro, que pretende conceder preferência no agendamento de consultas e exames para pais responsáveis e acompanhantes de pessoas autistas. Também do vereador Fabião, segue para apreciação dos parlamentares o projeto que autoriza a Prefeitura a instalar estações de hidratação e vaporização em espaços públicos do município.
Outro projeto, assinado por 20 parlamentares, quer implantar na cidade um programa de monitoramento por drones, denominado Olho Vivo, com a finalidade de aumentar a segurança pública. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. E para manter o assunto no Legislativo, eu te convido a acompanhar o nosso quadro de quinta-feira, o Agora é Lei. Momento de ficar por dentro de duas novas leis em vigor na cidade, que já estão contribuindo com o desenvolvimento de São José. Dá só uma olhada. Agora é lei. O trânsito de São José dos Campos poderá contar com a chamada faixa azul para motos, um corredor exclusivo para dar mais segurança e fluidez no tráfego de motociclistas. Esse é o objetivo de uma lei em vigor na cidade, que já foi executada em outros municípios com bons resultados. Em São Paulo, a implantação da faixa azul reduziu o número de acidentes graves e mortes no trânsito. Segundo a lei aprovada, aqui em São José, estudos serão feitos para definir as ruas que receberão a faixa azul. A meta é que o corredor exclusivo contemple avenidas de grande circulação. Agora é lei. Idosos, pessoas com doenças crônicas, deficientes ou aqueles com mobilidade reduzida que fazem uso de medicamentos contínuos fornecidos pelo SUS poderão contar com o serviço de entrega dos remédios em domicílio. Essa é a proposta de uma lei aprovada na Câmara que cria na cidade o programa Medicamento em Casa. De acordo com a nova legislação, o envio vai obedecer à prescrição médica de cada paciente e será necessário um cadastro para efetuar as entregas. A meta é garantir que esse público, que muitas vezes tem dificuldade de ir até a UBS buscar o medicamento, não fique sem o remédio contínuo, fundamental para garantir o sucesso do tratamento. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. E olha só, a Câmara se prepara para mais uma audiência pública. O encontro vai abrir espaço para que a população participe das discussões a respeito de 2 projetos de lei em tramitação na Casa, que tratam do futuro do orçamento no município. A LOA, Lei Orçamentária Anual de 2026, e o PPA, o Plano Plurianual. A audiência acontece no dia 5 de novembro, às 18 horas, e os moradores da cidade já podem enviar sugestões de forma online. A população será ouvida no dia 5 de novembro, a partir das 18 horas, sobre 2 das leis mais importantes para o município quando o assunto é orçamento público. Uma delas é a LOA, Lei Orçamentária Anual, que traça estimativas de receitas e despesas para 2026. A proposta enviada pela Prefeitura deve ser apreciada pela Câmara e prevê a receita de R$ 5.376 milhões no ano que vem. O outro projeto é do Plano Plurianual, com estimativas de receitas para financiamento dos programas governamentais, custos das ações e metas a serem atingidas para o período de 4 anos. O morador que desejar se manifestar durante a audiência deve se inscrever nos primeiros 30 minutos da reunião. O tempo para a fala será de 3 minutos, por ordem de inscrição, e uma única vez. Será proibido o uso de apitos ou outros instrumentos sonoros, conturbar a discussão, afixar cartazes e faixas no plenário. A Câmara também montou uma página para receber as sugestões dos moradores de forma online. Basta acessar o site da Câmara, o câmarasjc.sp.gov.br, e clicar no link que fica na parte superior da tela. Por lá, os moradores têm acesso à íntegra dos projetos e ao formulário para mandar as sugestões até o dia 7 de novembro. As contribuições serão encaminhadas aos vereadores e constarão no processo legislativo. A audiência também será transmitida ao vivo pelo YouTube. E um desses projetos que estarão em debate na audiência pública é o Plano Plurianual. O PPA estabelece as metas da administração municipal a serem atingidas nos próximos 4 anos. E como vimos, ele já está em tramitação aqui na Câmara Municipal. Para entendermos melhor sobre essa peça do planejamento orçamentário do nosso município,
O repórter Gabriel Campoy explica melhor para a gente. Boa tarde, Gabi. Pode explicar mais o PPA para a gente? Exatamente, Ju. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha no Boletim Legislativo. A gente está aqui justamente na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos para falar sobre o PPA, o Plano Plurianual, que aí já vai trazer, né, um aspecto de todo esse orçamento para os próximos 4 anos, visando de 2026 a 2029. E para falar mais com ele, a gente vai falar com o titular da pasta agora, o José Nabuco, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre o Plano Plurianual. Não há uma estimativa certa, né, de questões de valores ainda para o plurianual, secretário, porque ele é extenso. Cada ano tem, né, o seu orçamento específico. Mas da LOA, que se baseia também dentro do Plano Plurianual, a gente já tem mais ou menos uma estimativa que a Prefeitura vem trabalhando para recursos no próximo ano. É isso, né? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. O PPA é uma das peças orçamentárias, das 3 peças, que é a LDO, a LOA e a PPA. A LDO já foi feita, já foi aprovado, é válido das diretrizes para o ano que vem, e agora nós estamos juntos, né? Foi enviado para a Câmara, tanto a PPA quanto a LOA. A LOA é o gasto que a gente vai ter para o ano que vem, né? A previsão nossa orçamentária para o ano que vem, que vai estar em torno de 5,2 bilhões, e o PPA aí já é um plano mais extenso, né, para os próximos 4 anos, que a gente segue tanto as sugestões dos munícipes dado nas audiências públicas que nós fizemos, assim como o plano de governo do prefeito Anderson Farias. Isso aí é feito um compilado e a gente tenta distribuir nos próximos 4 anos quais serão as ações da prefeitura, utilizando os recursos arrecadados e a melhor aplicação para atender a cidade de São José dos Campos. Como tem sido esse debate com o Legislativo, até para a questão de áreas, para a questão de planejamento desse plano plurianual, como vem sendo esse debate feito com o Legislativo, a Prefeitura também, através da secretaria que o senhor é o titular, vem sendo tudo tranquilo, tem tido avanços? Não, tem tido avanço, é muito bom, é muito importante a Casa Legislativa com os seus vereadores fazerem as suas considerações, que representa os anseios da nossa população, e aí a gente tem direcionado bastante os nossos empenhos e os nossos recursos para a saúde, para a educação, segurança pública e manutenção e zeladoria da cidade. Ô, secretário, algumas questões foram trabalhadas em audiências públicas, né? A Prefeitura chamou a população para sugestões, para pontos dentro da cidade que a população em determinados bairros poderiam falar daquilo que eles achavam pertinente a ser incluído nesse PPA. O que tem de legal aí, o que tem de interessante que o senhor pode destacar que foi sugerido pela população? Basicamente, como é uma projeção para o médio prazo, né? São 4 anos, várias sugestões voltadas principalmente na área de saúde, construção de escolas e creches, melhoria da parte viária e o foco também na educação. Bacana. Para terminar, e como que a população pode acompanhar todo esse projeto, o andamento dele, até a chegada de fato para o prefeito Anderson sancionar? Como que a população pode ficar se informando através disso? Hoje está na Câmara, então todos os boletins da Câmara estão mostrando como que está o andamento. A votação tem que ocorrer esse ano, então até o final do ano ela tem que ser votada, e anda bem o processo, é só entrar em pauta e a gente tem confiança que em breve já teremos essa fase aprovada para a gente já começar o próximo ano, tanto com a LOA, que é a execução orçamentária do próximo ano, quanto o PPA, que são os próximos 4 anos. Perfeito. Esse foi o secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura de São José dos Campos falando para a gente um pouquinho sobre o PPA. Então, assim, só para ficar bem descritivo, o PPA é o período do médio prazo, de 4 anos, enquanto a LOA estipula aí já o orçamento para o ano seguinte. E a gente segue acompanhando isso, tá bom, Ju? Volto com você. Vamos seguir acompanhando, Gabi. Obrigada pelas informações. E as comissões emitiram os pareceres e os vereadores já apresentaram as emendas ao projeto do Plano Plurianual. Ao todo, foram encaminhados 14 emendas com solicitações diversas nas áreas da educação, meio ambiente, assistência social, mobilidade urbana e saúde. Vamos trocar de assunto e falar de imposto de renda?
Recentemente, tivemos mudanças importantes na cobrança do IR. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que amplia a faixa de isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês. A proposta ainda precisa ser analisada pelo Senado e passar pela sanção do presidente da República para entrar em vigor. No Boletim Entrevista de hoje, vamos entender melhor o que muda na prática e como isso pode impactar no seu bolso. Olá, seja bem-vindo ao Boletim Entrevista. Hoje vamos falar sobre a isenção do imposto de renda. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta o limite de isenção para quem recebe até R$ 5.000 por mês. A proposta ainda será analisada pelo Senado, mas já gera algumas dúvidas. Para ajudar a esclarecer um pouco dessas dúvidas e o que muda na prática, vamos conversar com o advogado especialista em direito tributário, Antônio Celso. Antônio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Antônio, para a gente começar, o que exatamente muda na prática e quem será beneficiado com essa ampliação da faixa de isenção do imposto de renda? A grande parte da população vai ser beneficiada, porque esse aumento na isenção do imposto de renda vem justamente para abarcar a grande massa de trabalhadores que tem no nosso país, né? Que a pirâmide financeira está justamente desenhada assim, a grande base de trabalhadores vai ter esse benefício. E se o projeto vai passar pelo Senado, se ele for aprovado, quando que essa nova regra entra em vigor? Essa nova regra entra em vigor em 1º de janeiro. Então, o Congresso Nacional está correndo com a tramitação dessa legislação para que seja alterada a legislação tributária, para que dê tempo para 1º de janeiro já estar em vigor. E quais são as principais mudanças na declaração do imposto de renda para quem se enquadra nessa nova faixa? Olha, não vão existir muitas mudanças não, porque o aumento da isenção ele já vai vir automaticamente. Então, quando a pessoa for preencher a declaração de imposto de renda dela, essa previsão do aumento da isenção já vai estar lá automaticamente inserida na declaração. Basta a pessoa fazer a declaração dos rendimentos dela, que a isenção vai ser automaticamente aplicada. E muita gente está com dúvida aí como que essa medida pode impactar o bolso dos trabalhadores e a economia do país. Na minha opinião, vai haver um benefício na circulação da moeda, porque se a grande parte da população tem que pagar menos tributo para o Estado, essa mesma população vai ter um ganho aquisitivo para gastar na própria roda da economia. Então o governo, é uma opinião própria minha, não vai deixar de ter uma arrecadação de maneira geral, porque a população vai acabar gerando muitos outros impostos indiretos no consumo. E, Antônio, para a gente finalizar, existe alguma previsão de alterações para outras faixas de renda ou para outras deduções no imposto? Por hora, não. Inclusive, eu li o projeto de lei e existe apenas o aumento da isenção até essa faixa de R$ 5.000. E para quem está em casa entender, hoje a faixa de imposto de renda de dedução é quanto? E para quem está em casa entender, o que pode ser declarado? Hoje, a faixa de isenção vai até R$ 2.428,80, então você pode ver que vai dobrar o limite de isenção, então vai ser um grande benefício para a população a partir do ano que vem. É isso, Antônio, muito obrigada. E a gente fica aqui com mais um Boletim Entrevista. Até mais! Hora da nossa agenda de serviço, aquele momento para quem busca vaga de emprego ficar bem informado sobre todas as oportunidades do PAT de São José. Vamos ver. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de eletricista, ajudante de obras, ajudante de saneamento, ajudante de serralheiro, analista administrativo, armador de ferros, assistente administrativo, assistente de prevenção de perdas, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar mecânico de refrigeração, balconista, balconista de lanchonete, caldeireiro montador, carpinteiro, churrasqueiro, comprador, consultor de vendas, cozinheiro de restaurante, cuidador de idosos, designer de interiores, eletricista, eletricista de instalações, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de estoque, encarregado de expedição,
fiscal de prevenção de perdas, gerente de restaurante, gesseiro, jardineiro, mecânico de automóvel, mestre de obras, montador de andaime, montador de estruturas metálicas, montador de mármore, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de injetora de plástico, operador de máquina de arame, operador de teleatendimento ativo, operador eletromecânico, pedreiro, psicólogo clínico, recepcionista de hotel, repositor de mercadorias, serralheiro, serralheiro de alumínio, técnico de controle de meio ambiente, técnico de edificações, técnico de utilidade e vendedor de comércio varejista. E ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de almoxarife, auxiliar administrativo e operador de máquinas fixas em geral. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Fim de semana está quase aí, será que vai fazer sol? Vamos ver a previsão do tempo para esta quinta e sexta-feira. A tarde desta quinta-feira será de sol, com poucas nuvens. À noite, não chove. A máxima é de 24 graus e a mínima de 11 graus. Amanhã, sexta-feira, será de sol durante o dia e a tarde. À noite, o céu terá poucas nuvens e não chove. A máxima será de 25 graus e a mínima de 13 graus. Bora falar sobre cultura? Uma nova exposição no Museu Municipal convida o público a refletir sobre o tempo. Chamada de Geometria do Tempo, uma topografia do passado, presente e futuro, a artista Fabiola Canedo nos chama a caminhar pelas paisagens do tempo. E olha, a entrada é gratuita. A repórter Érica Zusa está no museu e vai contar todos os detalhes da exposição pra gente. Boa tarde, Érica! Boa tarde, Júlia. Boa tarde para você que acompanha o Boletim Legislativo. Olha, a exposição Geometria do Tempo está aqui no Museu Municipal até fevereiro de 2026. Para explicar melhor para a gente um pouco sobre esta exposição, eu estou aqui com a Bianca de Aquino, diretora de Cultura da Fundação Cassiano Ricardo. Boa tarde, Bianca. Qual é a proposta principal da exposição da Fabiola Canedo? Olá, boa tarde. A Fabiola traz para a gente um conjunto de 50 obras, entre elas telas, esculturas, num material com bastante beleza, com bastante suavidade. Como você falou, segue até fevereiro. O mais importante, ela traz muita acessibilidade nessa exposição, tendo aí a possibilidade de telas com texto, com texto em braille, com áudio descritivo. Muitas das telas, elas são táteis. As pessoas que podem fazer, que desejam fazer uma visita guiada, os nossos instrutores passam pelas telas, fazendo com que as pessoas os visitantes tenham experiências com esse material que a Fabiola traz aqui para a gente. Muito bacana, né? Esse contexto da acessibilidade. Vocês estão vendo aí algumas imagens e nós estamos apenas em uma das salas da exposição. Tem muitas salas aqui, quer dizer, dá para vir para cá com tempo, né? Sim, quem está passando pelo centro, vale dar uma parada aqui no Museu Municipal. Nós estamos abertos de terça até sábado, fazendo aí possibilidade de visitas guiadas. As obras da Fabiola Canedo, elas ocupam aqui todo o espaço do andar inferior. E nós temos uma outra exposição também com a curadoria do Paulo Rosa, que traz as obras do Egídio Rossi no piso superior. Então tem muita coisa interessante para fazer aqui no museu e vale a pena a visita, que é inteiramente gratuita. Bianca, são mais de 50 obras e todas elas muito bonitas, né? E que faz realmente a gente refletir sobre essa questão da efemeridade do tempo, né? Tanto que tem o nome da exposição Geometria do Tempo, a coisa da topografia, passado, presente e futuro. É muito interessante a gente poder refletir, né, sobre isso. Exatamente. Aqui tem muito da história da própria artista, que pode ser conhecida aqui com as visitas. E mais do que isso, ela traz um relaxamento para você, essas cores suaves, terrosas, as pedras que ela traz nessa exposição, é tudo muito agradável a quem visita.
Então vale a pena também vir com o celular, né, para usar o QR Code e ter todos os detalhes das obras. Sim, vale a pena ter essa experiência. Tá ok. Bianca, muito obrigada pela entrevista. Só repetindo, gente, a exposição fica aqui no Museu Municipal, na Praça Afonso Pena, até fevereiro de 2026. Júlia, com você. Obrigada pelas informações, Érica, muito legal. E lembrando que o Museu Municipal funciona de terça a sexta-feira, das 9 às 18 horas, e os sábados, das 9 às 13 horas. E fica localizado na Praça Afonso Pena, 29, no centro da cidade. E chegamos ao fim de mais um Boletim Legislativo. Obrigada pela sua companhia. Não esquece que já, às 4 horas da tarde, tem sessão aqui na Câmara Municipal. E você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube da TV Câmara. Amanhã estou de volta. Até lá!